Eleve a vida! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Mariana Jussara. e hoje nós temos aqui um convidado especial, o Gelson Júnior, para falar sobre ativação de vida. Seja bem-vindo, Gelson. Muito obrigado, Mari, Jussara. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fale um pouquinho sobre você, Gelson. Então, eu me chamo Gelson Júnior, né? Eu fiz graduação em farmácia e bioquímica. Então, eu sempre gostei muito de ciência, assim. Eu sempre fui, né, entender como as coisas funcionam. E atualmente atuo como perito criminal, trabalhando na área de genética forense, na análise de DNA. Né? É o cara do DNA, então. Isso. Eu costumo dizer que trabalho tanto com DNA físico quanto DNA sutil, né? E ao longo da nossa conversa hoje a gente vai aprofundar um pouquinho o porquê disso. E o que te trouxe para esse caminho da espiritualidade, de autodesenvolvimento, autoconhecimento? Então, eu sempre fui muito científico, assim, sempre fui muito... uma pessoa muito empírica, assim, né? Então, eu experimentava as coisas e aí via se fazia sentido para mim ou não. Mas eu era um empírico do método, assim, então eu tinha que ter um método científico, né? Só que chegou um momento da vida, assim, que a ciência já não explicava mais tudo, assim, né? Então, começou a me dar um certo vazio, enfim, faltava alguma coisa. E aí, como que eu comecei a pensar, minha mente lógica começou a pensar em mudar isso. Eu comecei a pensar em meditar. Então, eu lembro que eu coloquei vários anos, assim, sabe quando a gente faz a meta no início do ano? Sim. Esse ano eu preciso começar a meditar. Mas acabou que não ia, então foram alguns anos colocando isso como meta, até que, num determinado ano, uma colega minha de trabalho falou, né? Eu conheço algumas técnicas de meditação e tal, que é a Max Meditation, né, da Escola Moderna de Mistérios, que até então eu não sabia, né, sobre. E eu falei, tá bom, vamos experimentar, né, vamos ver o que é isso. E aí eu comecei uma jornada incrível, mal eu sabia tudo que estava por vir, né? E a meditação foi só o primeiro passo, assim. Comigo também, né? A gente comentou no podcast passado sobre meditação e para mim também a meditação foi um portal que se abriu para mim, para entrar dentro desse caminho. Em geral a meditação é uma boa porta de entrada para as pessoas buscarem esse algo a mais que está faltando, né? Então, como eu já estava trabalhando há alguns anos com perícia criminal, né, que é o objeto do trabalho em si, ele é um objeto pesado, né? Porque a gente trabalha com o pior da humanidade. Sim. Então, eu não estava consciente disso, mas eu já estava começando a apresentar problemas. Então, logo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a sei lá, ter problema de fígado, que era uma coisa que eu nunca tinha antes. Enfim, comecei a ter alguns problemas de saúde, alguma coisa de ansiedade, né? E depois, hoje eu entendo que isso estava relacionado com todo aquele ambiente pesado, né? E que eu não sabia direito como me blindar, assim. Então, esse caminho... Ok, então eu era, né, essa pessoa lógica e empírica e da ciência, e isso não me preenchia mais. Então, foi aí que eu comecei a buscar esse algo a mais. Foi assim que eu cheguei e, de repente, também conheci a ativação de vida. Que bom. Jussara. Da mesma forma que você fala sobre o trabalho pesado, né? E a gente tinha uma mente barulhenta, né? Com muitos pensamentos, preocupações e tudo. Da mesma forma, eu trabalhei por 34 anos também no Poder Judiciário. E da mesma forma eu sentia isso, era muita rigidez, né? Assim, um compromisso, né? Um comprometimento muito grande, mas eu sentia um vazio muito grande. E eu era uma buscadora, então eu queria encontrar algo, mas eu queria encontrar no lado de fora. Eu esperava que as pessoas pudessem me dar, o trabalho pudesse me dar, a família pudesse me dar,
o relacionamento amoroso pudesse me dar. Mas não. E aí eu já estava cansada também. Da mesma forma que você falou, eu também já estava cansada disso. E eu buscava, esperava dos outros. Até que eu encontrei um pacote de aniversário, eu já comentei no primeiro episódio, e que tinha lá ativação de vida. E aquele nome, eu não sabia exatamente o que era, mas é que eu gostei do nome. Aquilo me chamou atenção, me atraiu. E eu fiz, né? Eu recebi essa ativação de vida. E realmente, para mim, assim, mudou, deu um start. Então, assim como eu esperava do lado de fora, criava expectativa e sempre me decepcionava. A maioria das vezes eu me decepcionava porque eu não tinha ação sobre algo. Eu esperava que acontecesse, que alguém me desse, que alguém fizesse por mim. E com ativação de vida, porque foi bem engraçado, eu tinha medo de descer o morro, subir morro de carro. E ali eu já fui subindo, eu já fui tomando ação sobre as minhas decisões e tal. E aí eu comecei a prestar atenção, enquanto eu subia o morro de volta para casa naquele dia, eu comecei a prestar atenção em mim. Parecia uma voz minha, interna, falando comigo, a partir dali. Então, assim, a ativação de vida, já tem 13 anos que eu recebi, mudou completamente, virou a chave. Eu parei de prestar atenção fora para prestar mais atenção em mim mesma. Ouvir a minha voz interna, foi incrível. Foi incrível. Que bom. A gente também estava conversando, né, no primeiro episódio, sobre essa questão de... não necessariamente um vazio, mas a falta de alguma coisa. Porque eu sou da área da medicina, então cuido das pessoas. E faltava eu cuidar de mim. E quando eu tive que prestar atenção em mim, e a gente começa a observar coisas que a gente precisa mudar na nossa vida para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim. mesmo que a gente não saiba ainda o que a gente está desejando, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. A gente não tem clareza. Mas alguma parte nossa sabe, né? Alguma parte nossa sabe e nos direciona, mas a gente não tem consciência daquilo. Nossa alma clama por algo que a gente não sabe o que é. Por isso os mistérios... não tem consciência ainda. Por isso a gente fala mistério, né? O mistério. Isso que é o mistério. Esse o maior mistério é a vida, a nossa vida. É a nossa vida verdadeira. Eu gosto muito daquela máxima que fala assim, né? Eu sei o que eu sei, é uma parte. Eu sei o que eu não sei. E eu não sei o que eu não sei. Exato. Então, essa parte que eu não sei o que eu não sei, que é o grande mistério, né? Exatamente. E ele realmente é a grande maior parte, para a maioria das pessoas, é 80%, 90%, assim, que ela não sabe que ela não sabe, né? Sim, e eu lembro, inclusive, que eu não tinha muita esperança, eu não via, assim, eu não almejava o futuro, eu não sabia desenhar o futuro, o que eu queria para frente. Eu só vivia aquele cotidiano todos os dias, mais um dia da vida. É como se eu fosse no calendário e riscasse mais um dia, ou menos um dia, né? Enfim. Mas hoje, depois porque a ativação de vida, a gente vai falar no decorrer, mas a ativação de vida, ela é o início, né? É o primeiro passo para você se conhecer, que a gente acabou de falar, né? Que é se despertar. Mas ao longo que a gente vai se conhecendo, a gente vai transformando, vai mudando, né? Então, E é um caminho que não tem fim, né? Porque a gente todo dia aprende algo diferente sobre nós mesmos. É verdade. Eu era parecido com a Mari, assim, eu não tinha um vazio também, né? Eu tinha um relacionamento, tinha uma casa, tinha um carro, um emprego, tinha um bom círculo de amigos, assim, então, por fora, eu me moldava muito. Exato. Né? Me moldava muito ao que a sociedade, ou eu mesmo entendia que a sociedade exigia para eu me incluir. Mas né? era assim que eu funcionava. Então as pessoas me viam muito como, ele é, né? É um cara legal, é gentil e tal. Mas eu, comigo mesmo, eu não me aguentava. Exato, eu também. Eu era irritado comigo, eu era auto-julgamento. Com as pessoas mais próximas a mim, eu era mais duro, então... né? Então, em casa e com a família, era diferente do que o que era fora. Né? Então, eu tinha um muro gigante, assim. E isso era muito sofrido.
só pra mim, só eu sabia, O relacionamento com nós mesmos, inicialmente, é o primordial. E às vezes a gente é tão duro com a gente que não é capaz de conseguir ter essa flexibilidade, essa leveza para conduzir a nossa vida de uma forma mais leve e mais elevada. E mais alinhada com o teu eu verdadeiro, né? Exatamente. Porque a gente não se conhece. Então, por isso, eu também, igual você, eu... me dava bem, tinha bons relacionamentos com as pessoas, o lado externo, mas eu não me aguentava também. Eu não me olhava no espelho. Se eu me olhasse no espelho, eu já me achava feia, gorda, não sei o quê, não só sei os o quê. Defeitos, né? Só via defeitos. Outra coisa, eu não sabia dizer não para nada, para não desagradar ninguém, porque imagina se eu vou desagradar alguém. Então, e cadê a minha vontade pessoal? O meu desejo, algo que me fizesse feliz. Eu lembro que quando eu me separei, eu tive um casamento de 12 anos, mas quando eu me separei, alguém perguntou, o que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Eu falei, não sei. Acho que eu gosto de comprar. Era o que preenchia no momento. Compra. Guarda-roupa não cabia nada. Despensa da casa também preenchendo com as coisas externas, tentando preencher com as coisas externas, né? E como eu estava falando, quando eu passei a prestar atenção em mim, é uma autodescoberta, é incrível. E você começa a olhar no espelho. E você começa a gostar daquilo que você está vendo. Hoje eu me olho no espelho, depois dessa caminhada aí de 13 anos, né? Eu gosto muito do que eu vejo. E eu queria só fazer um gancho naquilo que eu estava falando há pouco. Que antes eu ia no calendário e diminuía o dia. Não, eu arriscava. Mais um dia, porque eu vivia no automático, entendeu? E hoje eu aproveito cada dia, cada amanhecer, o que eu vou fazer hoje. E eu me incluo nisso. Né? Sim. Então, isso é muito importante. É você abrir a janela e se conectar com... Eu ouço passarinhos, você também, né? Sim. Tem árvores por perto. Então, assim, a gente conectar com a natureza, com o céu. E seja chovendo, ou seja um dia de sol lindo, né? Então, essa conexão é a gente se conectando também com nós mesmos, com o nosso divino. Você como Deus, criadora do seu dia, né? Exatamente. Ô, Ju, você falando... Sim, Jussara, Ju. Ô, Jussara, você falando disso até quando falou em riscando, né, no calendário, me remeteu a alguma coisa do tipo alguém que está preso. Não parece alguma coisa de alguém que está preso? Exatamente. Mas literalmente a pessoa estava presa, né? Não estava vivendo com liberdade, Exatamente. né? Então estava preso no automático. Né? Exatamente. E até eu faço uma analogia da seguinte forma. Eu me sentia assim, quer ver? Eu não via o horizonte, né? Porque eu criava expectativa nas pessoas. E elas não iam dar aquilo que eu queria. Porque quem tem que fazer as coisas pela minha vida sou eu. Só que eu não sabia. Bom, então, enfim, eu não via o horizonte. Então, eu andava assim, cabisbaixa. Quando eu fiz ativação de vida, eu fiz assim. Eu comecei a olhar para frente. Eu comecei a ver possibilidades. Eu passava no mesmo lugar de carro ou caminhando, e eu via coisas que estavam ali o tempo todo. Eu nunca tinha visto aquilo. É sensacional, é uma descoberta incrível. Eu me senti da mesma forma, inclusive quando eu vou compartilhar com as pessoas sobre ativação de vida, de como foi a minha experiência, eu costumo dizer, porque eu uso óculos, né? Você também usa óculos. Então, eu costumo dizer que foi como ter colocado óculos para minha alma, assim, para a vida. Exato. Então, eu comecei a ver a vida de uma forma totalmente diferente, né? Viver no presente, prestar atenção, enfim, tudo de maravilhoso que existe, porque tem muita coisa maravilhosa, né? Eu lembro que logo que eu recebi a ativação de vida, faz 13 anos, eu fui viajar. E foi uma das viagens mais incríveis da minha vida, mas naquela época eu ainda não tinha relacionado diretamente a ativação de vida, né? Eu recebi a ativação de vida com uma amiga também do trabalho, outra amiga do trabalho que ofereceu, eu senti de receber, mas eu não tinha relacionado. Hoje, né, percorrendo esse caminho, eu entendo que aquela minha viagem foi maravilhosa porque fazia um pouquinho de tempo que eu tinha feito ativação de vida. Sim. E para você, Mariana? Para mim,
Pra mim, parece que o mundo ficou mais colorido. Eu saí da ativação de vida, a hora que eu olhei pra fora, parece que as cores estavam mais vivas. Não sei te dizer por quê, mas pra mim parece que o azul era azul, o branco era o branco, o amarelo era amarelo. Parece que trouxe uma cor pra minha vida. Então, era como se eu estivesse enxergando em preto e branco até então. E daquele momento em diante, eu começasse a observar as cores, a beleza, tudo que tem, né, na vida ao nosso redor. Para mim, foi o que mais assim, me chamou a atenção imediatamente após. Lógico que no decorrer do tempo, a gente vai tendo essa conexão maior que a gente tanto busca, né? Que é interna e também é com Deus. Exato. Eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus, com os anjos. Tive uma experiência linda indo para Fátima, antes de ser ativada, antes de fazer a iniciação. E que me levou à meditação e que depois me levou a tudo isso, né? E parece que essa conexão ficou um pouco mais íntima. Porque antes parece que Deus e os anjos estavam lá. Exato. Era uma coisa meio que inalcançável, assim. Eles olhando por mim. E a partir desse momento parece que eles estavam comigo. Deus estava em mim, comigo. Então, para mim foi uma grande revelação. Você vê que todos nós falamos sobre como mudou a forma como a gente enxergava, né, as coisas. Isso é uma questão de perspectiva. Sim. Então, toda pessoa tem o potencial e poder para ajustar a perspectiva dela. E através da nossa perspectiva, a gente vai aprendendo isso, né, no autoconhecimento, é que vai realmente mudando e moldando a sua realidade, assim. Então, a ativação de vida, ela é fantástica para alinhar, afinar a perspectiva da pessoa. E também para quebrar esse paradigma da limitação, né? Que a gente acha que a gente é muito limitada. Eu não posso, isso não é para mim, não consigo. Não, isso desmistifica totalmente, porque você... É a vida. É a vida. Não, e deixa a vida me levar. Exato. Essa foi muito boa. Não vamos deixar a vida levar. A gente leva a vida, mas assim, é porque você desperta e aí você sente. A vida é o sentir. A Mariana falou que com ela mudou um pouco a forma com que ela via o mundo. Passou a ser mais colorido, mais verde, mais azul. Azul ela ama, né? Ela descobriu o azul. Acho que é porque o azul sempre foi minha paixão. É por isso que estamos de azul, de repente. Sim. Mas assim, eu comecei a ouvir. Eu não prestava atenção em passarinho, em barulho da árvore, do vento. E eu comecei a me encantar por isso. Então, como eu falei, 34 anos trabalhando dentro de um prédio de concreto, sem contato lá fora. Eu não sabia se estava chovendo, se não estava chovendo, se deu dia bom. Tem gente que vai para a praia e a gente não sabe, enfim, a gente está ali. Mas quando você começa a ver o colorido, a ouvir, e aí você começa a se conectar com isso tudo, com o universo, né? Então, assim, a minha mãe falava incrível. Assim, que eu ficava fugindo das saídas ao ar livre. Meu pai tinha uma fazenda quando era pequena, eu ia, mas não gostava da natureza, assim. Gostava, mas não gostava de estar lá. E depois de uma certa época, minha mãe falou assim, nossa, mas o que está acontecendo? Que agora você é tão amiguinha das plantas, gosta de fazer trilha, de fazer não sei o quê. São pequenas nuances. Eu também mudei algumas coisas assim. Eu também tinha um pouco de medo de dirigir. Então, meu Deus, quando eu tinha que fazer viagem no dia seguinte, eu não dormia de noite. Assim, era uma coisa... E isso foi embora, não sinto mais. Sim. Eu não gostava de fazer trilha. Porque eu não gostava dessa coisa do galho roçando e inseto, não sei. Mosquito. Né? Isso. Cheio de frescura, né? A gente tinha isso, né? E aí agora, meu Deus, adoro. Amo. Adoro, né? Inclusive, correr na praia, estar em contato com a natureza, com os 4 elementos. Né? Isso me lembrou, quando eu me separei, eu vou falar, porque foi um marco. A minha separação
Eu tinha medo de várias coisas. Tinha medo de ficar sozinha, que é uma das coisas que você falou ali. A gente tem bons relacionamentos, né? A gente os compromissos, tá tudo certo. Mas na hora de ficar sozinho, para mim, né, era difícil. E aí eu me separei. Imagina, com o mundo, o chão se abriu. Como que eu vou viver com as próprias pernas? Comigo mesma. Comigo mesma. O pior era isso. Porque as pessoas até nos aguentam, mas a gente se aguentar Exatamente. sozinha, a sós, sem barulho. Então, assim, eu me assustava, eu não gostava de ficar a sós. E depois da ativação de vida, Nossa, eu curti muito. A gente não precisa nem se aguentar, na verdade. A gente passa a gostar da nossa presença. Exato. Cria um relacionamento com a gente mesmo mais harmônico, né? Exato. Até receber a ativação de vida, então, né, falando da ciência, assim... Sim. A ciência era como se fosse o meu Deus, né? Eu acreditava até em algo maior, mas eu exercia a ciência como sendo... A lógica como sendo determinante na minha vida, assim. E depois da ativação de vida... Antes, então, faltava alguma coisa, né? Que daí gerou tudo isso que a gente já conversou, mas depois da ativação de vida, o que com o tempo eu comecei a perceber? Que a ciência, na verdade, ela está incluída dentro da espiritualidade. Porque a ciência, ela usa métodos, né? Métodos naturais e comportamentais, enfim, humanos, para descrever fenômenos. Então, como os métodos são naturais, eles estão regidos por essas leis universais de Deus. Então, só que a ciência ainda não consegue explicar tudo. Então, tem algumas coisas que a gente fala, mas isso aí, se, né, colocar uma pesquisa... A mente começa a querer interpretar cada passo, né? Racional, né? Exato. E realmente o autoconhecimento para isso, a mais da espiritualidade, tu percebe que as leis naturais continuam agindo, sim, só que a mente humana não consegue explicar ainda, né? Tem que tirar um pouco esse véu de que é tudo o que a gente está vendo. A gente não vê o ar, mas a gente sabe que ele existe, a gente sente que ele existe. Então, há coisas que a gente não precisa ver para saber que existem. A gente tem que sentir e a gente tem que estar alinhado para poder estar sentindo isso, né? As ondas também a gente não vê, né? Então a gente está falando aqui, o microfone está gravando, isso está sendo transmitido, é tudo por meio de frequência. Exato. Energia, né? E existe, energia, a gente não vê, mas existem. Vibração, né? Então, a ativação de vida... Eu até queria falar para o público que nós três aqui que conhecemos, né, recebemos a ativação de vida, despertou algo em nós, a gente vê a mudança, a gente está aqui comentando o que mudou, e nos tornamos ativadores de vida. Mariana, Gelson, eu, Jussara, já somos ativadores de vida. A gente também faz a ativação de vida. E o que seria a ativação de vida em si? Como que funciona esse negócio? Muitos devem estar se perguntando, né? Então, ela leva é uma sessão e leva em torno de 1h20, dependendo do ativador, porque a gente vai conversar com a pessoa, evidentemente, e às vezes leva mais um tempinho. Mas como é que é esse, mais ou menos, assim, para o público entender? É um reequilíbrio energético? Isso. A ativação de vida, para mim, só antes de entrar até no que é ativação de vida... Por que eu me tornei um ativador de vida? Sim. Porque é uma coisa que me fez tão bem. Exato. E a gente tem que ter isso, né? Na vida. Uma coisa que nos faz bem, a gente precisa compartilhar com as pessoas para que também faça bem a elas, né? Então, para mim, trazendo para essa mente lógica, assim, né? É óbvio que hoje eu sinto, hoje eu entendo o maior, mas inclusive para quem é parecido comigo, como eu era, né? Mais lógico, assim. Então, o nosso organismo, ele tem sistemas, né? Então, a gente tem sistema nervoso, tem sistema circulatório, enfim, para o funcionamento do corpo físico. E a gente também tem sistemas energéticos, então são sistemas sutis, né? Então, a primeira coisa que a ativação de vida faz na sessão é ter esse alinhamento energético, esse reequilíbrio energético, né? E em seguida, trazer a luz da fonte, qualquer que seja a fonte, se a pessoa chama de Deus, grandemente do universo, né? Enfim, trazer a luz da fonte e colocar onde?
no DNA. No DNA. Então, Você é o cara do DNA. Como é que você enxergou o DNA de uma perspectiva diferente? No DNA, no DNA espiritual, no DNA físico, a junção do DNA Isso. espiritual com o físico. Nos dois, né? Nos dois. O DNA, Exato. ele é muito mais do que só a nossa ancestralidade, digamos assim, porque Sim. a gente, né, armazena toda a ancestralidade no nosso DNA. Sim. E ele expressa todas as nossas questões físicas. Então, nosso fenótipo, né? Cor do olho, cabelo. Exato. Mas o DNA, ele também expressa os nossos dons e padrões emocionais. Porque se a gente pega o DNA, ele tem muitas pares de base. Enfim, é enorme, né? Só que a parte que codifica necessariamente proteínas e, enfim, que faz todo o nosso físico, é em torno de 10%, assim, para menos. Então, todo o resto do DNA, a gente fala que é não codificante, né? Mas por que será que existe todo esse resto do DNA, né? Então, ele contém ali muito mais coisas do que só nossas características físicas. Ainda é um mistério, né? O DNA, você desvendar todas as funções e as potencialidades do DNA. A gente até fala de epigenética, de você estar mudando o padrão do seu DNA físico, né? Exatamente. Tem pesquisas que mostram que o DNA, ele, né, tem modificações dependendo das frequências que são aplicadas a ele, assim, né? Então, a ativação de vida, ela desperta esse DNA espiritual, a nossa divindade. Porque nós não somos só esse corpo físico. Algo preenche esse corpo físico, algo dá vida para esse corpo físico. E o que que é? A alma, a nossa alma, nós temos uma alma. Então, é o que dá essa vontade de viver. É o que faz a gente enxergar a vida com graça, com beleza. Foi o que nos levou a querer meditar em algum momento. Por quê? Porque nos levou a querer nos conhecer de verdade. Eu não quero desperdiçar minha vida, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, já estou com 60, inclusive, mas é aproveitar a minha vida, né? E como a gente viu que funciona, a gente também quer dizer para todos que todos podem despertar a si e conhecer a si mesmo e ter uma vida mais plena. O que acontece com o nosso corpo físico se está tudo bem, né? Se todos os sistemas estão funcionando bem, se o DNA está se expressando bem ali, a gente é saudável fisicamente, né? E mentalmente. Então, e mentalmente. E se o nosso DNA é espiritual, né? E todos os nossos sistemas sutis estão funcionando bem também. Sim. A gente é saudável emocionalmente, espiritualmente, enfim, né? E isso aumenta o nosso potencial. E quando a gente traz os nossos dons e potencialidades que estão ali, às vezes, dormindinho no nosso DNA, a gente vive uma vida muito mais alinhada com os nossos propósitos, com o que a gente veio fazer aqui. Todos nós temos uma missão, né? A gente não veio aqui a passeio, né? Apenas. Porque então, seria sem graça nascer, morrer e não deixar nada, nenhum legado, não aproveitar, não contribuir para um mundo melhor, seria muito sem graça. Exatamente. Né? Eu entendo que muitas vezes a gente se identifica tanto com esse corpo físico que a gente acha que está aqui, nós somos seres físicos tentando ter uma experiência espiritual, buscamos fora algo que já existe dentro. E ao contrário, nós somos seres espirituais vivendo uma vida física. E enquanto a gente estiver desconectado, achando que o corpo está aqui e o espírito está ali, o nosso espírito, né? A gente não consegue encontrar o que está faltando. Porque a gente tem que estar unido com esse espírito. Então, a ativação de vida, para mim, de uma forma para explicar, é essa conexão, essa reconexão, na verdade. Reconexão com a nossa verdadeira essência divina. E para expressar essa essência divina no físico. E através dessa ativação, que eu falo que a gente tem umas lampadinhas no nosso DNA e que a gente vai lá e infunde, vai lá e traz, reconecta
com a nossa essência divina e acende essa luz. Exato. Então, você está despertando dentro de si essa reconexão com quem realmente você é para expressar aqui. Eu sempre digo que a ativação de vida acende a nossa luz. Essas lâmpadas Literalmente. acende a nossa luz, porque faz essa conexão do DNA físico do nosso corpo com o nosso DNA espiritual, nosso divino, nossa divindade. Então, assim, você falou que nós temos dons divinos. Todos nós temos dons divinos. Todos nós somos filhos de Deus. Viemos da fonte, de algum lugar tão espetacular e especial. Então, a vida, quando um bebê nasce, a gente sempre diz que a mãe deu à luz. Não é assim que a gente fala? Evidentemente, ela deu à luz, ela trouxe para o mundo um bebezinho, a coisinha mais fofinha e mais... É um milagre. Um espírito iluminado, da né? vida. Ela trouxe um espírito iluminado. Acabou de parir um espírito iluminado, um bebezinho. Então, tem coisa mais linda do que isso. E a prova sobre a vida, o milagre da vida. E como que pode isso? Só o nascimento e não tem nada atrás disso? Tem, né? A divindade. Então, é algo incrível. E a ativação de vida faz você reconhecer isso. É como se você nascesse de novo, porque você nasceu no momento que a sua mãe te trouxe ao mundo, deu a luz. E quando você recebe a ativação de vida, a sua luz acende. Mas aí você foi buscar isso, você quis isso, não é? E a partir daí, você compartilhando com os outros, você é capaz de expandir a luz, porque você também está despertando no outro isso também, Exato. esse desejo de estar se reconectando com quem realmente é, para expressar no mundo o nosso melhor potencial, para a gente trazer para o mundo coisas que sejam construtivas, que somem e reconheça também a divindade do outro. Vou fazer uma pergunta. Deixando legados, né? A ativação de vida trouxe alegria para você? Muita. Para sua vida? Genuína. Sim. Genuína? Genuína. Para você, Maria? Sim, com certeza. Para mim também. Porque desperta essa alegria verdadeira e genuína que a gente tem dentro da gente. Você falando do bebê agora, me lembrou de uma situação que a gente teve essa semana no trabalho. Um colega acabou levando a bebezinha, né, filha deles ali com 6 meses, mais ou menos. E a gente ficou um tempo em volta, assim, né? Que bonitinha, não sei o quê. E até brinquei, assim, falei, nossa, quando a gente tá com criança, com bebê, parece que o tempo passa diferente, né? A gente passa horas ali com uma criança assim. E então, quando a gente passa a ter essa consciência a mais na nossa vida, é isso que a gente quer dizer quando fica multidimensional, assim. Porque a gente consegue alargar, esticar e encurtar. A gente vai aprendendo a manejar isso com o tempo, né? Mas eu fico pensando, assim, para as pessoas que têm curiosidade sobre isso, mas ainda, né, não estudaram muito, não ouviram muito, pode ficar meio abstrato, assim. Mas a ativação de vida, além de todos esses benefícios que a gente falou, ela é um primeiro passo para um caminho também, né? Exatamente. E esse caminho, a gente vai cada vez experienciando mais. Por isso que eu gostei muito da escola, como eu sempre fui muito empírico, então, de experienciar, né? Viver os aquilo ensinamentos, que você está aprendendo. Viver aquilo e integrando. E aí, cada vez mais, você vai pegando essa consciência do que a gente fala, do que é espírito, do que é dimensão, enfim, né? E isso, através desse caminho, a gente vai entendendo melhor. Nosso papel no mundo. Até porque não é um conceito, né? É viver e sentir, né? Então, desmistifica muita coisa que a gente pensava que, espírito... Não, você vai sentindo, você vai entendendo, vai integrando todo esse novo conhecimento. Cada um tem uma expressão diferente. E muitas vezes a gente acaba não se identificando com a sua exatamente, mas se identifica com a sua, porque somos seres completamente diferentes, trazendo aqui para o mundo expressões diferentes. Então, a gente não vai ter a mesma experiência, mas a gente vai ter, sim, através desse caminho, experiências pessoais que vão fazer você sentir e viver aquilo. Porque não adianta você, que nem na medicina, eu
ler um livro de cirurgia, botar lá todos os passos aqui dentro do meu cérebro. É assim que faz uma cirurgia de apendicite, corta assim, assim, assado. Mas isso não me habilita a fazer uma cirurgia. Ler um livro não me habilita. Eu preciso da experiência. E através da escola a gente aprende, né, que nós... Aprende não, relembra, né? Que a gente precisa viver e vivenciar esses conhecimentos que a gente vai entrando em contato e através da nossa experiência, ganhando sabedoria, entendimento, a gente vai sentindo realmente o que é isso. Por exemplo, a gente está falando de limitações, né? Eu tinha vários medos, uma coleção de medos. Quando eu disse, como que vai ser minha vida daqui para frente sozinha, lembra? Medos. Tinha medo de barata, tinha medo de ficar sozinha, de avião, né? Tinha medo de escuro, tinha medo de elevador, eu não andava de elevador. Muita gente me conhece, sabe disso. Eu botava meu filho no elevador, até o 5º andar, né? Sobe, filho, que a mãe vai de escada, vamos ver quem chega primeiro. Olha... E meu filho dizia, mãe, não tenha medo, mãe, vem comigo. É incrível isso. Então... e de dirigir, como a gente compartilhou, e de avião, morrer de medo. Vê se eu tenho algum medo hoje. Viaja para Toronto, né, Sara? Voo de 10, 12 horas. 12 horas. Então, enfim, assim, não, é que... Coloca o tampãozinho na cara... Dorme a noite toda. Mas, assim, é isso, esse resgate, que não existe limitação, esse medo... Foi uma percepção equivocada. Desconstruindo os medos que a gente sentia. Exatamente. Os medos limitam, que nem você falou, a gente, né? E eles impedem que a gente expresse as nossas individualidades, os nossos dons, etc. Então, a ativação de vida, ela ajuda a desbloquear isso realmente, né? Esses padrões negativos também, porque vai estar alinhando com os teus dons e potencialidades, né? Então, o DNA, por exemplo, ele é tão único, né? Que a gente usa no nosso trabalho para individualizar. Então, eu consigo dizer se a amostra desse local é dessa pessoa, consigo, né, enfim, relacionar se essa pessoa é filha desse pai e dessa mãe, porque realmente ele é muito individual, permite essa individualização, mesmo a gente tendo... Quantos bilhões de pessoas tem hoje no mundo? 7, 8? Não sei. Quase 8. Quase 8 já, meu Deus. Então... Isso é a importância de entender a nossa individualidade, né? Então, cada um de nós é único. É único. E se a gente pensar que somando todas as individualidades de todas essas pessoas, as boas, óbvio, né? O positivo de todas essas pessoas, em que mundo que a gente poderia viver, né? Um mundo de paz, um mundo de alegria, enfim, um mundo de harmonia. Então, quanto mais pessoas tiverem consciência disso... melhor vai ser para todo mundo. É que todos têm essa qualidade dentro de si, as mesmas qualidades dentro de si, porque todos vieram desse milagre, vieram de Deus, é o milagre da vida. Todos nós temos, só que a gente não sabe que tem, a gente nem reconhece. Eu me sentia o patinho feio da história. Eu não acreditava em mim. Quando a gente fala em potencial significa você lembrar dos seus dons, dos seus atributos. Potencialidades, né? Potencialidade é isso, seus dons. Eu falei atributos, mas seus dons. Então, assim, e aí você tem os melhores que você se identifica. Algo que você faz que ninguém faz igual, porque nós somos únicos. Se eu fizer um bolo, você fizer a mesma receita e você fizer a mesma receita, vai sair três bolos diferentes. 3 bolos diferentes. O chazinho da Jussara não tem igual, assim. Sim. Não é? É um chazinho... Tem alguma coisa diferente ali, um potencial. Sim, exatamente. Assim. É que tem a energia, que você... tudo é vibração. Então, quando você faz algo que você gosta muito de fazer, você tem prazer... certeza vai ficar muito bom e vai ficar diferenciado. Então, assim, todos nós temos esses dons. A Mari, por exemplo, tem um dom que você pode estar num dia assim, borocochô, num dia marromeno, tu encontrou com ela, pronto, melhorou o dia. É verdade. alegria, essa risada boa. Então, é bom a gente estar perto de pessoas eu adoro também ficar perto de você, porque também. você tem essa representatividade do homem, do masculino.
Você é muito gentil com todas nós, com todas as Sim. pessoas, de modo geral. Obrigado. Nossa, é muito agradável essa A tranquilidade, né? a gentileza de estar na sua companhia, é muito agradável. Obrigado, é uma Torna o honra. ambiente mais harmônico. Mas assim, falando sobre os E medos... você? Né? Não podemos esquecer da Jussara. Exato, claro, com certeza. É um brinde, então, um brinde aos nossos brinde dons. aos Brinde nossos aos Aos nossos dons. Todos têm Todos. dons, gente. A Jussara é aquela mãe que acolhe, que abre a porta para você, que tá sempre de braços abertos, sempre querendo estar ali do teu lado, te fornecendo essa compaixão, esse amor. Eu Eu amo posso tudo isso. compartilhar? Obrigada, minha amiga. Te amo. Também te amo. Eu posso compartilhar uma situação de uma viagem nossa? Claro. A Jussara, ela não fala inglês ainda, né? Exato. Fluentemente, mas ela já fala inglês. Mas ela também consegue se comunicar com as pessoas através do coração. É muito engraçado, assim, quando a gente tá... É bonito de ver. Quando a gente tá viajando, enfim, quando tá lá em Toronto... ela vai se comunicando com a pessoa e fala uma palavra em inglês. Mímica. Fazendo mímica. E as pessoas adoram, assim. Então, a comunicação, ela é Conexão. efetiva Aham. e muito mais ligação, assim, muito mais genuína do que talvez alguma Sim, pessoa que falando através do inglês coração, fluente, né? assim. Exato. Obrigada, mas é verdade, gente. A gente dá boas risadas. A gente estava falando sobre ativação e sobre o reequilíbrio energético. Então, falando de medo e o que tem a relação, né, com fazer ativação, receber ativação e estar alinhado, né? Então, você vai estar alinhado com Deus, com o universo, com a natureza. Por isso que a gente vê a natureza mais colorida, escuta, né, o som, enfim, né? Fica mais apurado, a nossa intuição fica mais apurada, a nossa conexão com Deus e com a gente. Então, lembra aqueles medos? Barata, não sei o quê? A barata não passa mais nem perto de mim, porque é uma questão de vibração, você atrai aquilo. Então, se você recebe ativação de vida, você tem esse reequilíbrio energético, então você vai atrair aquilo que você quer para a sua vida, não é? Sim. Aquilo que te incomoda, que te trazia medo, aquilo vai para bem longe, porque não é você, né? Não é assim, Exatamente. gente? Você vai deixando vai deixando cair aquilo que não é você para se tornar cada vez mais você. Exato. Os estudos mostram que o corpo humano, ele gera campo magnético, né? E no mundo, no físico, o magnetismo é atraído por polos opostos, né? Então, o positivo atrai o negativo. No sutil, é o contrário. Então, o positivo atrai o positivo e o negativo, o negativo. Então, se a gente está alinhado, né? Com uma energia magnética, digamos assim, bem alinhada, é isso. A gente vai repulsar o que nos dá medo, o que nos faz mal e atrair o que nos faz bem, né? E pelo contrário, o que as pessoas acham não é que a vida vai se tornar mais fácil simplesmente por uma mágica, não é isso. É a questão de que você, quando você está alinhado com o seu melhor potencial, você eleva a sua vida, aquela situação se atravessa na sua frente, você é capaz de transpor esse obstáculo de uma forma diferente. Ao invés de eu chegar naquele obstáculo e falar, por que esse obstáculo está aqui? Porque eu sou a única sofredora aqui? Porque... Você para de falar isso, você para de expressar essa negatividade. Você fala, pensa, age de forma diferente, de uma perspectiva diferente, porque você olha aquele obstáculo e fala, e o que eu posso fazer para transpor esse obstáculo? Porque você ficar reclamando não vai te atrair, te ajudar. O que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? Quais são os caminhos? E através disso você vai atrair coisas que vão te auxiliar a transpor esse obstáculo. Então, as coisas acontecem na vida e vão continuar acontecendo. Mas você não é mais o mesmo perante as situações. Você cresceu, né? Você não deixa a vida te levar, você leva a sua vida para onde você quer chegar. Leva e eleva, né? Leva e eleva. Gostei muito do nome do podcast.
E torna mais leve. Torna mais leve. Em vez de você ficar chutando obstáculo e quebrando o dedão. Sim. Porque, como você estava falando, e tudo é vibração, se você está elevado, polos positivos se atraem. De cima, né? Então, menos denso, mais leve. Né? Então, você vai atrair, você vai enxergar. Como eu falei, a gente passa num lugar todos os dias e não vê. Aí, de repente, você começa a ver. Ou alguém te liga, ou uma revista, tá escrito alguma coisa que você estava procurando, um outdoor. Os outdoors falam muito comigo. Me dão frases subliminares, verdade. Eu falei, caraca, é isso aqui que eu estava procurando. Às vezes até uma frase já me dá um texto. A gente fica mais observador, né? Fica. Muito legal. E até falando um pouquinho sobre ativação de vida, a gente tem que colocar algumas coisas. É uma sessão individual. Exato. Porque a questão energética, o preparo do ambiente, ele é individual. É e é presencial. Individual. E através desse processo, dessa sessão de 1 hora, no mínimo 1 hora, você vai poder estar iniciando o seu processo alquímico. Exato. Boa, Porque é alquimia, né? É alquimia. Magia, alquimia. Aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. E aquilo que é nosso próprio. Isso. Então, esse processo, ele dá o primeiro start. Então, é o primeiro passo num caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E a gente começa a ter mais clareza e discernimento. Como se eu falo sempre para as pessoas, imagine que você está num quarto escuro. Que você não sabe direito como é que é você e nem como é que tá as coisas aqui. E de repente você acende a luz. E aí você olha as coisas e você começa a enxergar as coisas que estão ao seu redor. E aí você começa, isso eu quero, isso eu não quero. Isso passa adiante, isso aqui vamos limpar. Então, esse processo, ele começa e não acaba, porque você continuamente vai estar se aprimorando, se desenvolvendo, crescendo, expandindo. Isso é muito importante, Mari, porque diferente de outras sessões de energia, holísticas, enfim, as ativações, elas iniciam o trabalho, o benefício na sessão e elas vão aumentando após a sessão. Então, a ativação de vida é uma sessão que basta você fazer uma vez na vida. E você já muda isso e, que nem você falou, vai evoluindo e progredindo para cada vez estar mais ativando, né? Tá sempre ativando, assim. Sim. É um despertar inicial, assim. É como eu falei, né? De cabeça baixa, você não vê muitas perspectivas, né? Sabe o cavalo que tem uma viseira? Ele só vê assim, né? Então, a vida da gente é como um leque de possibilidades. É desse jeito, assim, você pode olhar para cá, para frente, para lá. Até se você expandir tanto, você pode até virar para trás, né? O ângulo, né? Para abrir o ângulo. Mas a ativação começa assim, tirando a viseira, né? E você já começa a olhar assim, um pouco para o lado, assim, para os lados, né? Eu E cada vez mais vai ampliando essa Sim, nesse visão. Caminhar, né? Porque depois da ativação nós temos um curso de final de semana que Mariana já comentamos aqui que também Empower Thyself. Mudou nossa Que vida. na Escola Moderna de Mistérios nós temos um caminho para quem deseja se conhecer e também compartilhar com os outros, né? Então a gente começou lá com ativação de vida, Empower Thyself, depois a gente fez a academia de cura para se tornar ativador de vida, para estar ajudando também as outras pessoas a se despertarem, porque não é a gente que desperta a pessoa, é a pessoa que se desperta. A gente é só um veículo facilitador desse processo. Exato. E existe um caminho a ser percorrido se a sua alma assim o desejar, né? Se você sentir, né? Que está fazendo
se estiver fazendo sentido, você vai querer mais. Assim como aconteceu comigo, né? Eu recebi ativação de vida, 3 meses depois eu voltei naquele lugar, o que tem mais lá? Parece que é uma vontade de querer mais. Eu fui lá naquele lugar para receber, o que tem mais lá? Eu queria mais uma, né? Recebi uma outra sessão, outro tipo, e eu vi que funcionava. Cara, esse negócio funciona mesmo, e fiquei guardado com aquilo. Aí passou 6 meses, minha mãe faleceu, e naquela semana do luto, eu pensei, puxa vida, viu como eu estava prestando atenção, né? Eu tenho que fazer algo por mim. Deve ter alguma sessão lá de emocional, alguma coisa. E fui lá e realmente funcionou. Eu falei, então, eu estava testando. E eu estava sentindo que estava funcionando. Por isso que eu queria mais. E por isso que é esse buscar, né? Quando a gente vê que algo funciona e que é bom para você, você quer continuar. Você quer continuar. E você quer compartilhar. E você quer elevar não só a sua vida, como a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque é inevitável que se você melhora a sua vida, vai afetar de forma positiva ao seu redor. Como é que foi para você nesse sentido? Para mim, além de eu querer ajudar realmente a melhorar, naturalmente com a minha presença, as pessoas foram reparando a diferença em mim, assim. Então a minha família mesmo começou a reparar a diferença em mim, né? As pessoas mais próximas. E a gente vai inspirando essas pessoas também, através do nosso exemplo, digamos assim, a elas buscarem também. Então, eu fiz ativação de vida em toda a minha família. Então, assim, até eu já tinha combinado com a Mariana, a gente vai fazer um podcast, um episódio, a gente vai trazer pessoas que nos conhecem há tempo. Tanto ela vai trazer alguém, eu vou trazer alguém. E que viu a nossa mudança. Que boa ideia! Excelente ideia. Vamos escolher alguém que vai falar lá o que achou. Eu já assisti de antemão, eu dei uma lembrada agora como que eu era. Que eu esqueci, tá? Mas eu dei uma lembrada. Eu era nervosinha, as pessoas... Eu era pavio curto, estressada. Nossa, estressava com tudo. E chorona. Tudo eu chorava. Se falasse alguma coisa assim atravessada, eu já chorava, coitada de mim e tal. Eu me sentia vítima. Você sabe o que eu era? Eu era bravo. Você acredita? Tu era bravo? Eu era bravo. Então era tu que brigava comigo. Não, a gente não se conhecia nessa época vítima, ainda. Coitadinha. Assim, eu era gentil e tal, mas de repente dava uma reatividade, assim. E aí botava tudo aquilo pra fora. Uau. Pois eu não, vocês eu não acreditam, guardava, né, que vocês e aquilo crescia, até um dia eu estourar mesmo. Eu, na verdade, o que eu percebo é que desde criança eu sempre tive essa espontaneidade, essa alegria, e com o tempo isso foi meio que se apagando. E porque as pessoas, né? Bom dia! Bom dia por quê? Bom dia pra quem? De tantas pessoas me podarem nesse sentido, eu fui me apagando, porque eu tinha que me moldar para estar naquele lugar, para me comportar de certa maneira, de que fizesse sentido para as pessoas. Eu fui me moldando sem me apagar, sabe? Acabou que eu me moldei, então eu não... Ainda... Não que eu tivesse apagado completamente, mas... aquela vontade, aquela espontaneidade, aquela alegria já não eram tão expressivas. Depois que a gente começa a caminhar esse caminho, a gente... Dane-se se o outro acha que não é um bom dia. Pra mim é um bom dia. Eu vou fazer o meu dia bom. E o meu filho, lembra do meu filho quando saía com ele e, por exemplo, saía do prédio e alguém dava bom dia pra mim e eu, bom dia, boca fechada, não ria. Porque eu acho que eu também estava na mesma situação que você comentou. E aí meu filho, mãe, você não vai dar bom dia. Tu não ri, mãe, tu não ri. Ele falava assim, tu não ri. E você percebe quando você está na rua, a gente está quase no finalzinho do nosso episódio, mas quando a gente está no meio da rua e a gente encontra uma pessoa que você nunca viu na sua vida e fala bom dia, te dá um sorriso, automaticamente isso é contagioso. Tem uma questão do nosso DNA... que quando a Mariana falou que a gente relembra aquilo, todas as células do nosso corpo têm todas as informações. Então, a célula do músculo, ela também tem informação sobre a célula nervosa, por exemplo. Só que ela expressou ali de uma forma, né? Então, da mesma forma, a gente também tem toda a sabedoria do universo dentro de nós. E aí, a gente vai aprendendo a expressar isso através da ativação de vida. E com a ativação, a gente conecta com o universo, com tudo.
Por isso esse despertar. Conecta com a gente e com os outros, não é? Então, terminando mais esse podcast maravilhoso sobre ativação de vida com o nosso convidado especial, Gelson Júnior. Muito obrigada, Uma honra, Gelson. meninas. Muito obrigado. Foi uma honra. E dizer para o público, se vocês tiverem curiosidade, podem inscrever para a gente no canal, no Isso. YouTube. Estamos aqui abertos para auxiliar todos vocês. Eleve a vida! E leve a vida você.